Bom dia, meninas. Uma segunda-feira abençoada para vocês. Que seja uma segunda-feira com o Senhor. Sabemos que quando Ele está conosco, né? O nosso dia, a nossa semana, o nosso mês se tornam bênção, né? Porque aonde Jesus está, a nossa história é mudada, a nossa vida é abençoada, né? Então, que nessa manhã de segunda-feira o Senhor possa estar com vocês, né? Abençoando e te dando graça em tudo que vocês fizerem, porque essa é a vontade de Deus, né? Que nós sejamos abençoados. Então, quero falar para vocês que estamos alegres, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Se nós estamos de pé aqui falando com vocês, é porque o Senhor tem nos dado força, tem nos abençoado e nos ajudado, né? Porque a palavra dele sempre nos alerta, te esforça que eu te ajudarei, né? Então o Senhor está sempre conosco nos ajudando. Então o Senhor me deu uma palavra nessa manhã. Essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 5. Ela fala da pesca maravilhosa que os apóstolos tiveram, né? Fizeram, né? Então, essa palavra ela fala que os discípulos de Jesus, eles saíram para pescar e passaram a noite inteira pescando e nada acharam. E ali Jesus, vendo que aqueles discípulos, eles tinham voltado da pesca, inclusive estavam lavando as redes, né, para ir para casa. Eu creio que aqueles discípulos, eles estavam tristes, angustiados, né, porque essa era a profissão deles, né? A pesca deles era para a sobrevivência deles e da família deles, né? Então ali eles saíram, eu creio, com vários compromissos para resolver e foram pescar e nada encontraram, né? A palavra diz que eles passaram a noite inteira e nada encontraram, nenhum peixe sequer. E ali eles voltam desapontados, tristes, porque só eles ali no coração deles sabia os compromissos que eles tinham para resolver, né? A família que eles tinham deixado em casa para sustentar, levar comida, mas infelizmente eles se frustraram porque nada conseguiram. E ali Jesus, como ele conhece o profundo do nosso coração, eu creio que Jesus ali ele viu a tristeza dos discípulos, eu creio que ali ele viu a angústia deles, porque não tinham conseguido nada. E aí Jesus foi até eles. E ali, chegando até eles, Jesus entrou no barco. E também fora, ali tinha uma grande multidão esperando por Jesus, né? Jesus entra no barco e começa a ensinar aquela multidão. E depois ali ele dispersa toda aquela multidão e fala para os discípulos, para eles levarem o barco para um lugar mais profundo do mar, né? E ali eles saíram com Jesus. E quando chega ali, afastado da praia, né? Jesus fala para eles, lançai as redes, né? E ali Pedro fala para Jesus, mestre, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Mas em obediência à tua palavra eu lançarei as redes. E ali a palavra diz que eles lançaram as redes aonde Jesus mandou eles lançar. E ali eles pegaram tanto peixe, a rede ela se encheu tanta de peixe que rasgaram as redes, né? Então, essa palavra, ela fala conosco no profundo do nosso coração, né? Essa palavra, ela nos mostra
o quanto é importante nós andar com Jesus e confiar na sua palavra. Aqueles discípulos tinham pescado a noite inteira e nada tinham apanhado. E quando Jesus entra no barco com eles, porque a noite inteira eles estavam ali pescando, mas Jesus não estava com ele. Mas quando Jesus entra no barco e vai com eles e manda eles lançarem as redes, eles obedecem a palavra de Jesus e lançam as redes. E ali eles pegam uma multidão de peixe. É tanto peixe que eles mal conseguem arrastar aquelas redes para dentro do barco, né, para pegarem os peixes. E essa palavra nos alerta, trazendo para os nossos dias hoje. Isso acontece conosco também. Quando nós tentamos fazer as nossas coisas, resolver, ou mesmo até trabalhar, né? E tentar resolver nós mesmos, longe de Jesus. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam pescando ali a noite inteira, mas Jesus não estava com eles. Então eles se frustraram porque trabalharam a noite toda e nada conseguiram. Isso acontece nas nossas vidas também nos dias de hoje. Talvez tenha alguém que trabalhou a vida inteira, porque os discípulos trabalharam uma noite toda, mas nós sabemos que tem noite que dura anos, que dura meses, que dura dias, e essa palavra ela não explica quanto tempo aqueles discípulos estavam pescando, trabalhando e não conseguia nada. Quando fala eles pescaram uma noite inteira, não quer dizer que foi apenas uma noite, porque a noite ela dura meses, anos e muito tempo, né? Então, ali eu creio que fazia tempo que aqueles discípulos eles estavam trabalhando e nada conseguia. Mas a partir do momento que Jesus entra no barco deles, a história daquele discípulo é mudada. A história deles é transformada por Jesus. E o que eu quero falar para você nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, que talvez isso esteja acontecendo com você, que vai ouvir essa palavra hoje. Talvez você tenha trabalhado a vida inteira, talvez a tua noite já tenha durado uma vida inteira, trabalhando e nada conseguiu até hoje. Mas existe solução para isso. Quando os discípulos, Jesus entrou no barco dos discípulos, isso quer dizer, Jesus entrou na vida dos discípulos. Barco pode representar a minha vida. E a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, a nossa história muda. Assim como aconteceu com aqueles discípulos. Eles tinham trabalhado a noite inteira e nada conseguiram. Mas a partir do momento que Jesus entra no barco deles, a história deles muda totalmente. Jesus leva eles para um lugar mais profundo ali do mar. E quando chega lá, Jesus fala: lançai as redes. Lançai a rede, né? Então, ali Pedro, ele fala: mestre, mas eu já trabalhei, nós trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas Pedro lembra que quem está falando com ele é Jesus. E eu quero lhe perguntar nessa manhã,
Quantas vezes Jesus já tem falado com você? Quantas vezes Deus, ele já tem usado alguém para falar com você? Ele mesmo já tem falado com você, porque ele quer mudar a tua história de vida. E você não tem dado ouvido. Aqueles discípulos, eles tinham trabalhado a noite inteira e nada conseguiram. Assim como isso pode acontecer na minha vida ou na sua, trabalhar a noite inteira, a vida inteira e nada conseguir. Mas, a partir do momento que nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, a nossa história é transformada através do poder dele. Porque foi isso que aconteceu ali, naquele momento que ele entrou no barco com os discípulos, ele levou o discípulo para um lugar mais profundo ali no mar, e lá ele mandou lançar a rede. E quando Pedro fala com ele, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. E ali ele lembra quem está falando com ele, que é o próprio Deus que está falando com ele, né? Então ele fala, mas debaixo, em obediência à tua palavra, eu vou lançar a rede. E ali quando Pedro, os discípulos, lançam a rede, a história deles é transformada naquele momento. Porque a história deles poderia ser uma história de luta, trabalhavam e nada conseguia. Mas no momento que Jesus está ali com eles, a bonança chega na vida deles. A vida em abundância chega na vida daqueles discípulos. Porque na palavra de Jesus ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A partir daquele momento que os discípulos obedecem à palavra do Senhor, eles começam a ter uma vida de grande abundância. Porque essa é a vida que Jesus ele trouxe, ele veio trazer para mim e para você. Uma vida de grande bonança em todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus está no nosso barco, isso representa a nossa vida. Quando Jesus está na nossa vida, tudo que nós fizer é abençoado pelo Senhor. Tudo que nós colocar a nossa mão prospera em todas as áreas da nossa vida, porque essa é a vida que Jesus tem para nós. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida igual aquele discípulo, trabalhando o tempo todo, todos os dias, e nada conseguiu até hoje. Mas se você parar para pensar hoje, talvez seja porque Jesus esteja longe de você. Mas a partir do momento que você chamar, abrir a porta para que Jesus entre na tua vida, entre na tua casa, a tua história vai ser transformada. Vai ser uma história, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com o Senhor. Quando Jesus entra na nossa vida, o cenário da nossa vida é transformado. Porque onde Jesus ele está, a vida em abundância, a paz, saúde, prosperidade, salvação, transformação, libertação. Quando Jesus ele está conosco, até as enfermidades, o mal, ele foge de nós. Porque onde Jesus está, onde ele chega, o mal, ele não pode ficar. Então, que essa palavra nessa manhã, ela venha falar o teu coração. Talvez você que trabalhou o tempo todo, a noite inteira e não conseguiu nada até hoje.
talvez seja porque Jesus não esteja no teu barco. Mas a partir do momento que você permitir que Jesus entre na tua vida, você vai ver a sua vida transformada. Porque Jesus, ele muda a história, ele transforma a vida. Porque a vida que Jesus trouxe para nós é uma vida de bonança. É uma vida de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Quando nós falamos prosperidade, não quer dizer só dinheiro, só vida material, né? É em todas as áreas da nossa vida. É na vida espiritual, é na vida sentimental, é na vida profissional. Jesus, ele quer que nós sejamos vitoriosos em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Se Jesus estiver conosco, nós seremos vitoriosos. Porque assim aconteceu na vida daqueles discípulos que trabalharam a noite inteira e não tinham conseguido nada. E ali, Jesus abençoou aqueles discípulos, não foi só na vida material deles, foi também na vida espiritual. Porque quando Jesus resolveu o problema material deles ali, eles alcançando um número muito grande de peixe, que com certeza ali daria para eles resolverem os problemas materiais deles, né? Aí Jesus chama para o espiritual. Jesus fala, a partir de hoje, vocês vão ser pescadores, mas não pescadores de peixe, mas pescadores de almas. Então, isso nos mostra que Jesus abençoou aqueles discípulos na vida material dele e na vida espiritual também. Porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem vida para você que lutou a vida, praticamente a vida inteira e nada conseguiu até hoje. Permita que Jesus entre no seu barco. Permita hoje que Jesus entre na sua vida, porque você vai ver a sua vida sendo transformada, a sua história de vida sendo mudada, porque Jesus faz isso. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que Jesus possa te abençoar, que você possa entender essa palavra que o Senhor está falando com você nessa manhã. Que Ele te abençoe, te dê entendimento e sabedoria para que você possa abrir a porta da tua vida para Ele entrar e fazer morada. E para que você tenha uma vida transformada pelo Senhor. Amém? Eu vou orar por você nessa manhã, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja, que Ele guarde você, a sua casa e toda a sua família, porque essa é a vontade do Senhor, que nós ande com Ele, mas nós tenhamos uma vida abençoada por Ele. Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai, eu apresento todas essas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, que o Senhor venha falar de maneira profunda no coração de cada um, Senhor, que eles venham entender a Tua palavra e venham, Senhor, abrir a porta da vida deles, Pai, para que o Senhor possa entrar e transformar a vida de cada um, Senhor, porque sabemos que essa é a vontade do Senhor, que nós trabalhemos a noite toda, mas que nós possamos ser abençoados, Senhor, com o nosso trabalho, com aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, Senhor, em tudo que nós colocar nas nossas mãos, que venha prosperar e que seja multiplicado e abençoado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã e você possa receber a vida em abundância que o Senhor tem para você. Amém?